Você pode estar tentando dar o seu melhor todos os dias, tentando ser forte, tentando seguir em frente, tentando esconder o que realmente está sentindo. Mas existe uma pergunta que não te deixa em paz. Para onde a sua vida está indo? É estranho, porque por fora parece que está tudo certo. Você cumpre suas responsabilidades, resolve problemas, segue a rotina. Mas por dentro, existe um vazio difícil de explicar. Como se algo estivesse faltando. Como se nada realmente preenchesse. O cansaço não é físico, é na alma. A mente não desacelera, o coração fica inquieto e você sente que está carregando mais do que deveria. E mesmo tentando ser forte, parece que algo dentro de você está se perdendo. Talvez você já tentou mudar isso. Já buscou respostas, já tentou se encontrar, já procurou um novo começo. Mas tudo parece funcionar só por um tempo. Depois volta. Sempre volta. E é aqui que muita gente se engana. Começa a pensar que o problema é falta de força, falta de disciplina, falta de fé. Mas e se não for isso? E se o problema não for você? E se o problema for o caminho que você está seguindo? Porque você pode estar fazendo tudo certo, mas no caminho errado. E ninguém te avisou isso. Jesus disse algo que muda tudo. Em João capítulo 14, versículo 6, ele declarou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Ele não disse que mostraria um caminho. Ele disse que ele é o caminho. E quando você entende isso de verdade, tudo começa a fazer sentido. O mundo hoje oferece caminhos o tempo todo. Caminhos para sucesso, caminhos para felicidade, caminhos para se encontrar, caminhos para se sentir melhor. Você abre o celular e já tem alguém dizendo o que você precisa fazer para mudar sua vida. Mais disciplina, mais foco, mais esforço, mais controle. E por um momento até parece que faz sentido. Você tenta seguir, tenta aplicar, tenta melhorar. Mas quanto mais caminhos aparecem, mais confuso você fica. Porque cada voz aponta para uma direção diferente. E no final, você continua no mesmo lugar. Isso não acontece porque você não é capaz. Isso acontece porque você foi ensinado a buscar respostas fora, quando na verdade o problema está dentro. As pessoas estão cada vez mais ocupadas, mais conectadas, mais informadas e, ao mesmo tempo, mais vazias, mais ansiosas, mais perdidas, porque estão caminhando sem saber para onde estão indo. E talvez você se identifique com isso. Você acorda, resolve sua vida, cumpre seus compromissos, mas no silêncio, quando ninguém está olhando, você sente que falta algo. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma direção que não muda o tempo todo. Uma certeza de que sua vida não está à deriva. E ninguém fala sobre isso. Ninguém fala que você pode conquistar coisas, alcançar objetivos e ainda assim se sentir vazio. Ninguém fala que dá para parecer forte por fora e estar cansado por dentro. Porque o mundo ensina você a correr, mas não ensina para onde. E quando você não sabe para onde está indo, qualquer caminho parece certo. Mas isso é perigoso. Porque nem todo caminho leva à vida. Alguns caminhos só te mantêm ocupado, enquanto você continua perdido. É por isso que tanta gente tenta mudar de vida, mas nunca encontra paz de verdade. Porque está tentando ajustar a rota, sem perceber que precisa mudar o caminho. E é exatamente aqui que tudo começa a mudar. Talvez você esteja se cobrando mais do que deveria, pensando que se fosse mais forte, mais disciplinado, mais focado, sua vida estaria no lugar certo, como se tudo dependesse apenas de você acertar, de você não falhar, de você fazer tudo perfeitamente. Mas deixa eu te falar algo com sinceridade. Esse peso não foi feito para você carregar. O problema não é que você não está tentando. O problema é que você está tentando do jeito errado. Você está tentando controlar tudo, entender tudo, resolver tudo sozinho. E quanto mais você tenta, mais cansado fica. Porque no fundo você sente que mesmo fazendo tudo, ainda falta algo. E isso começa a gerar uma frustração silenciosa, porque você não entende onde está errando. Você faz o que precisa ser feito, segue em frente, não desiste, mas a paz não vem. A sensação de estar no lugar certo não aparece. E sabe por quê? Porque você pode estar caminhando com esforço, mas não com direção. Você pode estar avançando, mas longe do lugar onde deveria estar.
Existe uma diferença muito grande entre estar ocupado e estar no caminho certo. E muitas vezes você está apenas se movendo, sem perceber que não está chegando a lugar nenhum. E isso não é culpa sua. Você foi ensinado a acreditar que precisa dar conta de tudo, que precisa ser forte o tempo todo, que não pode parar, não pode falhar, não pode demonstrar fraqueza. Mas essa forma de viver não traz paz, só traz cansaço. Jesus nunca pediu que você resolvesse sua vida sozinho. Pelo contrário, Ele chamou pessoas cansadas, sobrecarregadas, sem direção, e disse que elas poderiam descansar, porque o problema nunca foi a sua falta de força. O problema sempre foi o caminho que você escolheu para seguir. E enquanto você continuar tentando se sustentar sozinho, você vai continuar se sentindo perdido, mesmo andando. Mas quando você entende que não foi feito para carregar tudo, algo dentro de você começa a mudar. Agora presta atenção nisso, porque aqui tudo começa a mudar de verdade. Quando Jesus disse que Ele é o caminho, Ele não estava falando de uma direção que você precisa descobrir. Ele estava falando de alguém que você precisa seguir. Existe uma diferença muito grande entre saber para onde ir e saber com quem você está andando. Porque você pode até ter um plano, uma meta, um destino. Mas se estiver sozinho, qualquer dificuldade te faz parar. Qualquer medo te trava. Qualquer dúvida te paralisa. Mas quando você não está sozinho, o caminho muda completamente. Talvez você passou a vida tentando descobrir o próximo passo, tentando ter controle, tentando garantir que tudo vai dar certo. Mas Jesus não te chamou para ter controle. Ele te chamou para confiar. E isso é difícil, porque confiar significa abrir mão de tentar resolver tudo sozinho. Significa aceitar que você não precisa ter todas as respostas, que você não precisa saber tudo antes de dar o próximo passo, porque o caminho não é um lugar. O caminho é uma pessoa. E quando você anda com Jesus, você não depende mais da sua força para continuar. Você não depende mais de se sentir bem o tempo todo para seguir em frente. Porque não é sobre o que você sente, é sobre quem está com você. Talvez hoje você esteja cansado justamente porque está tentando sustentar uma vida que não foi feito para carregar. Tentando manter tudo de pé sozinho, sem ajuda, sem direção real. Mas Jesus não disse, encontre o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Isso significa que você não precisa se achar primeiro para depois ir até Deus. Você pode ir do jeito que está. Confuso, cansado, cheio de dúvidas. Porque não é você que precisa se ajustar para entrar no caminho. É o caminho que te recebe como você está, e é aí que nasce a paz que você tanto procura. Não na certeza de que tudo vai dar certo, mas na certeza de que você não está mais sozinho. Agora deixa eu tocar em algo que talvez esteja acontecendo dentro de você, mas você nem percebeu ainda. Porque não é só o caminho que pode estar errado. Muitas vezes, o que está te prendendo são as vozes que você tem escutado todos os dias. Pensamentos que dizem que você não é suficiente, que você nunca vai mudar, que Deus está distante, que não adianta tentar de novo, que você já falhou demais. E quanto mais você escuta isso, mais isso parece verdade. Mesmo que no fundo você sinta que não deveria ser assim. Só que existe um problema nisso tudo. Nem tudo que você pensa é verdade. A sua mente pode te enganar. As suas emoções podem te confundir. As suas experiências podem distorcer a forma como você enxerga a si mesmo e até a Deus. E é por isso que Jesus disse que Ele é a verdade. Ele não disse que teria uma verdade. Ele disse que Ele é a verdade. Isso significa que a verdade não muda conforme o que você sente. Não depende do seu passado. Não depende dos seus erros. Não depende do que falaram sobre você. A verdade é firme e ela continua sendo verdade, mesmo quando você não consegue enxergar. Talvez você tenha passado tempo demais acreditando em coisas que te diminuem, em palavras que te feriram, em pensamentos que te afastaram de Deus. E sem perceber, isso foi moldando a forma como você vive hoje. Mas deixa eu te lembrar de algo importante. A verdade não é aquilo que te acusa o tempo todo. A verdade não te empurra para baixo. A verdade não te condena sem saída. A verdade de Deus te revela quem você realmente é aos olhos dele, mesmo com falhas,
mesmo em processo, mesmo sem entender tudo. E quando você começa a se alinhar com essa verdade, algo dentro de você se organiza. A culpa perde força, o medo diminui, a confusão começa a clarear, porque você deixa de viver baseado no que sente e passa a viver baseado no que é real. E isso muda tudo. Agora respira por um momento, porque o que vem aqui talvez seja o que você mais precisa ouvir hoje. Você não foi criado apenas para aguentar a vida. Você não foi feito para viver no limite, tentando sobreviver a cada dia, tentando não desmoronar. Existe algo dentro de você que pede mais do que isso. Pede vida de verdade. E talvez o que mais te machuca é justamente isso. Porque por fora a vida continua, tudo acontece, os dias passam, mas por dentro parece que algo foi se apagando aos poucos. A alegria que você tinha diminuiu. A esperança ficou fraca. Aquela leveza que um dia você sentiu parece distante. E você tenta recuperar isso, mas não sabe como. E é aqui que muitos se conformam. Começam a aceitar que a vida é só isso mesmo, que é normal viver cansado, ansioso, sem direção. Que sentir vazio faz parte, mas não foi para isso que você foi criado. Quando Jesus disse que Ele é a vida, Ele não estava falando apenas de existir. Ele estava falando de uma vida que começa de dentro para fora. Uma vida que não depende de tudo estar perfeito para você ter paz. Uma vida que permanece mesmo em meio ao caos. Talvez você esteja esperando que algo do lado de fora mude para então se sentir melhor. Mas a vida que Jesus oferece não começa fora, começa dentro. É quando você começa a perceber que mesmo em dias difíceis, existe uma paz que não se explica. Uma força que não vem de você. Uma esperança que insiste em permanecer, mesmo quando tudo parece contrário. E isso não significa que os problemas desaparecem, mas significa que eles não te dominam mais, porque você deixa de viver apenas reagindo ao que acontece e começa a viver sustentado por algo maior. E talvez hoje você esteja cansado justamente porque está tentando encontrar vida em lugares que não podem te dar isso. Mas Jesus não disse que mostraria uma vida melhor. Ele disse que Ele é a vida. E quando você se aproxima dele, algo dentro de você começa a voltar a viver. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez ninguém saiba o que você está carregando. Talvez você não fale sobre isso com ninguém. Mas Deus conhece cada pensamento que passa pela sua mente. Cada preocupação que te tira o sono, cada peso que você tenta esconder durante o dia. E mesmo assim, Ele não se afastou de você. Existe uma imagem que muita gente tem de Deus, como se Ele estivesse distante, observando, esperando você melhorar, para então se aproximar. Mas não é assim. Deus se aproxima justamente quando você não tem mais forças. Quando você acha que já falhou demais, que não merece, que não tem mais jeito, é exatamente nesse momento que Ele está mais perto do que você imagina. Jesus nunca chamou pessoas perfeitas. Ele chamou pessoas cansadas, pessoas perdidas, pessoas que já tentaram de tudo e não conseguiram encontrar paz. E talvez hoje seja o seu momento de parar de tentar dar conta sozinho. Talvez hoje seja o momento de soltar esse peso que você vem carregando há tanto tempo. Não porque você desistiu, mas porque você entendeu que não precisa carregar tudo sozinho. Deus não está te exigindo perfeição. Ele está te chamando para perto, e talvez você não precise de uma mudança gigante agora. Talvez você só precise de um momento sincero. Um momento em que você para, em silêncio, e reconhece que precisa de ajuda. Sem palavras bonitas, sem roteiro, só sendo verdadeiro. Porque Deus não responde performance, Ele responde coração. E quando você se abre de verdade, algo começa a mudar dentro de você. Agora faz algo simples comigo. Não precisa mudar de posição, não precisa fazer nada complicado. Só para por um momento e presta atenção no que está dentro de você agora. Talvez exista cansaço, talvez exista ansiedade, talvez exista medo do que vem pela frente, ou até uma tristeza que você não consegue explicar. Você não precisa esconder isso. Deus já sabe, e mesmo sabendo, Ele continua aqui. Então, por um instante,
Para de tentar resolver tudo. Para de tentar entender tudo. Só entrega. Pode ser do seu jeito, com as suas palavras, até em silêncio, mas com sinceridade. Deus, eu não estou conseguindo sozinho. Só isso já é o começo. Porque quando você reconhece que precisa, você abre espaço para Deus agir. E Ele não entra com cobrança. Ele não entra com condenação. Ele entra trazendo paz. Uma paz que talvez você nem saiba explicar, mas que começa a acalmar o que está agitado dentro de você. E não é sobre sentir algo imediato. É sobre confiar que, mesmo sem ver tudo, você não está mais sozinho. Talvez as circunstâncias não mudem hoje, mas algo dentro de você pode mudar agora. E isso já muda tudo. Porque quando o coração encontra descanso, o caminho fica mais leve. Se essa palavra chegou até você hoje, não ignora isso. Nem sempre Deus fala com barulho. Muitas vezes Ele fala no silêncio, em um momento simples como esse, quando você para por alguns minutos e algo dentro de você começa a fazer sentido. Talvez você tenha começado esse vídeo sem expectativa nenhuma. Talvez tenha sido só mais um conteúdo entre tantos outros. Mas agora você percebe que não foi só isso. Porque quando a verdade toca o coração, você sente. E talvez você não tenha todas as respostas agora. Talvez ainda existam dúvidas, inseguranças, coisas que você não entende. Mas uma coisa já pode estar clara dentro de você. Você não precisa continuar perdido. Existe um caminho. Existe uma verdade que não muda. Existe uma vida que não depende das circunstâncias. E tudo isso está em Jesus. Agora a decisão não é sobre entender tudo. É sobre dar um passo simples, um passo sincero. Se essa mensagem falou com você, escreve nos comentários: eu escolho o caminho. Não como um ritual, mas como uma decisão interna. Isso ajuda essa palavra a alcançar outras pessoas que também estão precisando. E se você conhece alguém que está cansado, perdido ou sem direção, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, tudo que alguém precisa é ouvir uma palavra no momento certo. E lembra disso, você não está sozinho. Existe um caminho e você acabou de encontrar. Antes de encerrar, eu quero que você guarde isso dentro de você. Você não chegou até aqui por coincidência. Mesmo nos dias em que você se sentiu distante, mesmo nos momentos em que você achou que estava sozinho, Deus nunca deixou de te ver. E talvez você ainda pense que precisa mudar muita coisa para se aproximar dele, que precisa melhorar, se consertar, organizar sua vida primeiro. Mas isso não é verdade. Você não precisa estar pronto para começar. Você só precisa estar disposto. Porque Jesus não é um caminho difícil que você precisa merecer. Ele é um caminho que te recebe do jeito que você está. E a partir do momento que você decide caminhar com ele, mesmo sem entender tudo, mesmo com dúvidas, mesmo com falhas, algo começa a se alinhar dentro de você. A ansiedade começa a perder força. O medo já não domina como antes. A culpa deixa de te prender no passado. Não porque você se tornou perfeito, mas porque você não está mais caminhando sozinho. E talvez o maior erro que você poderia cometer agora seria sair desse vídeo e voltar exatamente para o mesmo lugar de antes, ignorando tudo que você sentiu aqui. Então, faz uma escolha simples hoje. Não tenta resolver tudo. Não tenta mudar sua vida inteira de uma vez. Só decide dar o próximo passo com Deus, mesmo pequeno, mesmo imperfeito. Porque é assim que uma nova vida começa. Não em um grande momento, mas em uma decisão sincera. E a partir de hoje, você nunca mais precisa caminhar sozinho.